Olá, queridos estudantes. Rumo ao terceiro período. Prazer estar com vocês novamente. Se tudo der certo, nós vamos estaremos juntos até o sétimo período, tá? E ao longo dessas disciplinas a gente vai apresentando os conteúdos. Nós vamos fazer agora a discussão temática dessa disciplina é sobre as metodologias integradas 1, e eu preparei um material, 45 horas, então é um material enxuto, mas necessário que vocês vejam todo o material. Nós vamos discutir didática e suas concepções, nós vamos discutir sobre o saber escolarizado e a educação para além da escola. Então, nós vamos ver algumas questões importantes, tá? Como é uma disciplina rápida, eu pensei em 3 salas de aprendizagens. Na primeira sala, a gente vai discutir a didática hoje, as concepções e mudanças, um texto de roteiro de uma autora, da Vera Candor, né? É uma releitura de uma autora que fez esse texto dela, foi escrito em 2009. Eu planejei a minha disciplina, que virou minha tese, em 2003, a partir desse texto da Vera Candor, que dizia de algumas implicações de mudanças para que a didática acompanhasse a evolução do tempo. Então, eu estou deixando como leitura um pedaço pequeno da minha tese, que é só clicar no link que vocês vão abrir. Vocês que receberam o meu livro, então, uma parte do livro que fala destas indicações da Vera Candor, e vocês vão ler o texto que é indicado. Então, vejam, nós vamos fazer primeiro uma sondagem didática na primeira sala. Vocês têm até o dia 2 de novembro, ou seja, até sábado, para responder essas questões sem olhar os textos, tá? Então, este roteiro, que é um roteiro da sondagem, ele prevê que vocês digam o que vocês entendem por didática. Vocês gostariam que... Eu estou abrindo aqui o roteiro para ler para vocês, tá? Então, a ideia dessa seria uma dinâmica se a gente tivesse possibilidade de fazer o trabalho presencial. Como não tem, nós vamos fazer essa dinâmica virtual, mas é importante que vocês não vejam os conceitos, porque depois vocês vão retomar os conceitos para verificar como é que foi a escrita do conceito por vocês. Então, conceituo didática como eu gostaria de ser professor ou professora, porque sugiro que a metodologia dessa disciplina contenha e gostaria que a avaliação fosse. Quando a gente faz essa sondagem, a gente de cara já está também descobrindo como é que estão os seus conceitos. Na outra disciplina, nós já discutimos sobre avaliação. E na avaliação da aprendizagem que fizeram comigo no segundo período, a gente já discutiu didática, né? Então, vocês vão nos dizer um pouco sobre isso. Depois, vocês vão escrever nos quadradinhos. Nós vamos trabalhar o texto da Vera Candor, que ela vai dizer esses itens, mas antes vocês vão tentar dizer para mim o que vocês compreendem disso. Então, a didática hoje deveria incorporar questões emergentes na perspectiva pós-moderna. O que vocês acham disso? A didática hoje deveria romper fronteiras e articular saberes. A didática hoje favorecer um sistema ecoeducativo é uma urgência, um ecossistema, né? A didática hoje deveria reinventar a didática escolar, e ela diz que seria uma exigência. Apostar na didática, na diversidade, seria uma condição, e revisitar temas clássicos, aí vocês poderiam dizer o que vocês entendem por isso, uma preocupação. Coisa breve, nós vamos fazer então, vocês vão fazer... Vamos fazer essa sondagem, vocês não façam sem olhar e postem até o dia 9. Depois, vocês vão ler o texto está com o olhinho fechado, só vou abrir depois do dia 9. Vocês vão ler os textos indicados, vão retomar o
o texto de vocês e verificar o que vocês completariam, se estava bom, se não, o que vocês entenderam que estava ok, que deve melhorar, tá certo? É um trabalho interessante porque com isso nós já estamos ensinando vocês a trabalharem com seus alunos a partir da sondagem, da problematização e esquematizar seus planejamentos, já é didática, a partir do conhecimento prévio que os alunos têm sobre um assunto, sobre alguma coisa, respeitando, né, as condições dos estudantes. Então, nós já estamos começando o curso, ensinando elementos importantíssimos da didática, né? Então, na segunda sala, depois eu faço uma videoaula, fazendo uns comentários gerais sobre a primeira sala. Nós vamos discutir, então, concepção didática, mas já pensando na didática hoje, o que ela precisa mudar, não é? Na segunda sala, nós vamos discutir um texto, né? Agora sim, nós vamos discutir o texto da Vera Kandô, né? Já na perspectiva da reinvenção da didática, o que elas colocam. Esse texto é mais atual, de 2015, tá? Tem um roteiro, e aí, então, a gente está vendo o caminhar da própria pesquisadora ao pensar a questão da didática. No terceiro tópico, nós vamos discutir o professor, já então na sala de aula, como mediador do conhecimento, das aprendizagens dos seus alunos. É um texto bem legal da Lúcia Leite, que vai trazer uma concepção de projeto de trabalho, que é o que nós vamos discutir até o 7º período, para que vocês aprendam a serem protagonistas das suas aprendizagens e desenvolvam isso com seus alunos. Então, nós vamos trabalhar isto, porque na metodologia 2, aí sim eu vou pegar, a gente já vai pegar algumas inovações, alguns autores, para que vocês compreendam a didática na perspectiva histórica e de como ela foi evoluindo, e já pensando, então, nos novos conceitos que estão colocados, tá? Então, eu preparei, para dar fortalecimento a vocês teórico, 2 fóruns de trabalho, um da Maria Montessori, que foi uma referência para nós na linha das inovações, né? E um outro fórum que é só para consulta, falando de Comênios, que foi conhecido como pai da didática, e aí vale a pena depois uma videoaula só para a gente discutir um pouco as questões que ele traz, que à época eram inovadoras, né? E que algumas questões que ele põe para didática e transformações, e Rousseau. Então, são 3 teóricos que a gente põe para análise nessa disciplina aprofundadamente, tá? Os outros que são citados no texto, nos textos de referência que a gente colocou. E nós vamos colocar para discutir o contexto da sala de aula, nada melhor que bons filmes que vocês às vezes já conhecem ou não, mas vão ser estudados agora a partir de uma discussão didática. Os filmes A Música do Coração, Sorriso da Mona Lisa, Ter e Ser, que é quase que um documentário francês, tá? Todos esses filmes estão disponíveis no YouTube, no Netflix, tá? Na Netflix. E vocês, então, têm como assistir. Então, vocês são convidados a ver esses filmes e participar do fórum, dialogando sobre esses filmes e fazendo a interlocução com o material teórico que nós disponibilizamos na plataforma, ok? Eu vou fazer especificamente em meados, daqui um mês mais ou menos, uma videoaula explicando o trabalho final que nós vamos fazer a partir das atividades feitas e dos fóruns. Então, vocês vão ser chamados a construir um trabalho final a partir dos trabalhos que vão ser entregues, mas eu vou fazer um roteiro e uma videoaula sobre isso. Mas já estou alertando, porque já tem aí, para que vocês se organizem e vá participando dos fóruns, já pensando na possibilidade de retomar esse material para fazer o seu trabalho final, certo? Então, a plataforma tem um cronograma de atividades que pode te orientar, que você não perca, não haverá segundo momento de reenvio, tá? Então, portanto, participem entregando o texto
Nós não temos professor colaborador agora, então não temos como fazer o reenvio. E no final, eu coloquei as referências bibliográficas que podem ser consultadas e slides sobre o tema, né? Minha tese, o artigo Didática Hoje, uma carta sobre o ensino à distância, que escrevi para vocês aprenderem a trabalhar no ensino à distância, ou terem algumas orientações, os slides sobre método da disciplina e os momentos didáticos que são os slides que eu fiz para uma disciplina de didática que faz toda a história, né, da didática de forma sintética, que vocês podem ter acesso por meio dos slides. Eu desejo a todos uma boa discussão e estaremos disponíveis para quaisquer discussão. Eu solicito que vocês usem o fórum Proseando com a Professora para qualquer solicitação de questões. Por quê? Ao fazer uso do fórum para discussão, os tutores têm acesso, eu tenho acesso, seus colegas têm acesso. Então, esses 3 mediadores podem fazer as respostas de forma mais rápida. Quando você usa o fórum, ele também chega via mensagem. Então, é a forma didática mais correta da gente conversar. Por isso é que eu ponho o fórum. Então, a não ser que seja uma coisa muito particular e você não queira colocar no fórum, não tem problema, você vai usar via mensagem. Mas não sendo uma coisa particular e sendo a disciplina, use o fórum, ok? Então, sejam bem-vindos e vamos em frente na elaboração dos nossos conhecimentos. Um grande abraço e até mais.